pessoal, continuando aqui o assunto da nossa mesa, então agora eu vou passar a palavra para a Paula. Boa tarde, gente. Obrigada, Marilice, pelo convite. Eu sou Paula Silvestre, sou psicopedagoga. Minha formação de origem é a pedagogia, mas sempre com o pezinho lá, com a intenção de ir para a psicopedagogia, onde eu sou realizada. Eu tenho 37 anos de educação e 21 da área clínica. Cheguei a conciliar a área clínica também com a instituição. Depois, quando eu saí da última escola que eu fui coordenadora, foi na PAI de Itapetininga. E aí, depois eu decidi ficar só na área clínica, realmente. E quando eu mergulhei de cabeça na área clínica, comecei a ter uma necessidade muito grande de trabalhar integrada com outras áreas, com a fono, com a físio, com a TO, com a psicóloga, com o psicólogo, mas sempre enfrentei uma resistência muito grande. Começar pela área da saúde, como nossa colega bem colocou, a área da psicopedagogia não é vista como área da saúde integrada, é vista como área da educação, então convênio nenhum cobre, médico nenhum encaminha. Na minha cidade, nós temos mais de 20 pediatras, eu tenho 2 pediatras que encaminham para a psicopedagogia, 2 pediatras que têm essa visão de que a criança chega com uma queixa recorrente, a mãe chega com uma queixa recorrente de problemas na aprendizagem, ele não tira nota, ele é um ótimo menino, a saúde dele está ótima, só que ele continua indo mal na escola. E o pediatra, nem aí, né? Então, eu tenho 2 pediatras lá na cidade que conseguem ter essa visão e falam, peraí, essa queixa recorrente de ir mal na escola, de não obedecer ao professor, precisa de uma avaliação de um psicopedagogo, porque deve ter alguma coisa que não é clínico aqui para mim, não é um problema de saúde com o pediatra. Mas a grande maioria não tem essa visão. A gente vai para congressos, por exemplo, num auditório com 1000 pessoas participando de um congresso, se tiver 10 pediatras, 20 pediatras, tem muito. São só as pessoas da área da educação, da área clínica, que fazem congresso mesmo, para querer aprender e se aprofundar nessas questões do desenvolvimento infantil. Trabalho especificamente com crianças. Tenho uma clínica, então, já há 8 anos eu tenho uma clínica de terapias integradas, porque eu percebo a grande necessidade de trabalhar integralmente um indivíduo. Vejam bem, quando eu trabalhava de forma autônoma, sem ter uma equipe multi na minha clínica, tinha muita dificuldade em falar a mesma língua com os outros terapeutas. Então, é muito difícil você conseguir um relatório de um outro terapeuta que não seja da sua clínica. A criança chega para você, o que mais ele faz? Ele faz fonoaudiologia lá não sei aonde, faz fisioterapia não sei aonde. Então eu gostaria de conversar com esse profissional, gostaria de um encaminhamento, gostaria de um relatório para saber que abordagem esse terapeuta tem, o que ele está trabalhando com essa criança, para nós trabalharmos mesma linha. Porque não adianta você, como psicólogo, trabalhar de um jeito e eu, como psicopedagogo, trabalhar de outro. Mas essa informação não chega para a gente, porque a psicopedagogia não é importante. Uma grande parte das crianças que vêm encaminhadas para mim na clínica, elas vêm encaminhadas pelo professor. Acredito que para você também seja assim. O professor tem essa visão de que ele precisa sim de um apoio de um profissional para ajudar essa criança em sala de aula. O professor consegue enxergar isso, mas quando ele vem encaminhado de outro profissional, a informação não chega. O professor é sempre mais aberto. E o professor também, quando se fala de problema de aprendizagem, ele está sempre mais disposto a fornecer informação para a gente. Então, aí, dessa dificuldade toda, eu resolvi, então, montar uma equipe multi. Hoje nós somos em 13 profissionais, né? Psicólogo, fono, físio, terapeuta ocupacional, aplicador ABA, psicopedagogos. E aí nós, então, temos uma abordagem única para aquela criança. A criança chega, faz uma avaliação, geralmente com a psicóloga, quando ela já não vem avaliada ou com a necessidade específica, e a psicóloga, então, sugere
as outras intervenções que essa criança precisa. E aí nós temos um PEI, que sempre é desenvolvido pelo aplicador ABA. A maior parte das nossas crianças hoje estão dentro do espectro do autismo. Das 42 crianças que eu tenho sendo atendidas hoje, 10% já têm diagnóstico fechado, algumas em busca, e outras poucas com outras necessidades. Mas são crianças que precisam de múltiplas terapias, por isso que elas estão conosco. Elas vão lá para meio período contraturno da escola. Eu tenho crianças uma vez por semana, crianças que vai 2, 3 e até crianças que vai 4 vezes por semana. Tem criança que viaja 4 vezes por semana, 1h30 para chegar na clínica, porque é a única clínica da região que tem esse tipo de abordagem, de terapias integradas. E aí lá a criança faz todas as terapias que ela precisa. Ela passa pelas salas e vai passando por aquilo que ela precisa. Todas nós temos acesso ao PEI, que a aplicadora ABA fez, que a grande maioria das crianças tem questões comportamentais, então passam pelo ABA, e todas nós trabalhamos integralmente, sempre com trocas de experiências e com os mesmos objetivos, mas desenvolvendo a criança de uma forma integral. Porque aquela criança ela não precisa estar só indo bem, ela não precisa ir bem na escola. Ah, ela precisa ir bem na escola? Precisa, mas ela precisa ter um bom relacionamento, ela precisa ter um bom no social, ela precisa ter um bom desenvolvimento motor, global. Então, nós temos essa forma de trabalhar. As terapias são sempre pautadas naquilo que a criança precisa para aquele momento. E isso me levou a fazer uma pós-graduação em análise do comportamento. Não sou aplicadora ABA, mas sou coordenadora técnica da equipe, que foi quando eu conheci a Marilise, que foi minha professora também. E aí, nesse formato de trabalho, gente, é impressionante, comparando aquela forma mais antiga que eu tinha de trabalhar individualmente, buscando uma informaçãozinha aqui, uma informaçãozinha lá. Essa forma de trabalhar vem apresentando avanços significativos no desenvolvimento das nossas crianças. Nós desenvolvemos uma criança de forma integral. Então, eu não posso preparar o meu atendimento baseado só na minha área de conhecimento. Eu tenho que me juntar com a fono, com a TO, com a psicóloga. Cada criança tem os profissionais que ela passa, tem crianças que passam por todos, e fazer um planejamento em comum. Então, o que a TO está priorizando nesse momento? Nesse momento ela está trabalhando uma dessensibilização no paladar dessa criança. Então, a fono, é o que está pegando mais agora nesse momento? É isso que todo mundo vai trabalhar? Então, na minha área, eu vou trabalhar, vou desenvolver o senso pedagógico da criança baseado naquela necessidade que ela tem. Então, as histórias, as músicas, os brinquedos, tudo que eu for trabalhar vai ser priorizando aquilo que está em voga, que, por exemplo, é aquilo que a TO está trabalhando agora, com mais intensidade. Daqui a pouco o PEI muda, e o PEI não pode ser eterno. O PEI muda. Tem criança que a gente muda o PEI cada 15 dias. Que bom quando tem que mudar o PEI, né? Porque a criança evoluiu, opa, vamos sentar e vamos mudar o PEI dessa criança. Tem criança que tem outras demandas, leva mais tempo, 1 mês, 2, para mudar o PEI. E é muito engraçado que tanto os professores como os pais, eles chegam para a gente e falam assim, viu, esse plano de atuação aí dura mais ou menos quanto tempo? Você tem uma previsão? Né? Não, eu não tenho uma previsão, impossível, porque vai depender muito da frequência da sua criança na nossa terapia, da frequência da criança na escola, do quanto o AT vai colaborar com o nosso trabalho, quanto o AT vai vir aqui buscar informação, quanto ela vai desenvolver. Então, às vezes você faz uma previsão mais ou menos, mas que essa previsão às vezes muda, né? E aí a coisa vai acontecendo. Então, foi vamos dizer assim, dessa desilusão que eu tive quando entrei na área da psicopedagogia, de achar que eu ia fazer parte de uma equipe, que surgiu a necessidade das terapias integradas. Quem me ajudou muito, me alavancou e me deu um ânimo muito grande para eu já tinha um trabalho, assim, começando um trabalho, mas foi no ano de 2020, quando eu levei o Dr. Clay Brits para um seminário lá em Tapetininga, saudoso Clay Brits. Eu acompanhei ele em muitos congressos,
E aí eu levei ele para Tapetininga num seminário, e aí sentei com ele para jantar um dia antes e falei, Clay, eu tenho um projeto assim, 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 né? E será que eu ponho em prática? Ele falou, demorou. Me deu um modelo para eu pesquisar, lá onde, em Londrina, no Paraguai. Eu fui atrás, era um tempo de pandemia, e fiz muita coisa online, depois eu acabei indo conhecer as clínicas. E deu certo esse formato. É claro que adaptei para a realidade da região que eu estou, que é uma região pobre, não dá para comparar com São Paulo, com Londrina, né? Então, os custos das terapias são outros. E adaptei e está dando muito certo, né? Graças a Deus. E aí você começa a perceber assim, puxa vida, né? Se essa forma integral de trabalhar vingasse em todos os lugares, em todas as situações, em todas as escolas, em todas as clínicas, se todos nós profissionais que conseguíssemos falar a mesma língua, montar o mesmo PEI para uma criança, para um adulto, para um jovem, né? Hoje nós trabalhamos com criança, mas já estamos com um projeto para adolescente, porque as nossas crianças vão crescendo. Eu já tenho crianças lá com 10 anos, daqui a 2 anos eu preciso colocá-las no programa de adolescente. Então, já estou preparando uma equipe para isso. Está faltando espaço, preciso crescer. Mas, se todo mundo pensasse dessa forma, né, escola, família, terapeutas, e todo mundo falando a mesma língua, eu faço acompanhamento escolar e eu percebo assim, os professores muito perdidos, porque eles recebem muitas orientações diferentes. Então, o psicólogo fala uma coisa, a fono fala outra, o TO fala outra, aí eu chego lá, a professora fala, viu, o TO manda fazer isso, a fono manda fazer aquilo, eu não dou conta, eu não sei, eu não sou dessa área. E eu fico perdida e acabo fazendo mais ou menos uma coisa, mais ou menos outra. Então, quando uma equipe é integrada, e o acompanhamento escolar sou eu que faço, então, de acordo com tudo aquilo que foi resolvido com a equipe, foi pautado, sou eu que faço a orientação escolar, o acompanhamento da escola, mas, por muitas vezes, é o terapeuta que vai na escola, que traz o professor, porque tem lá um detalhe que precisa ser feito por aquele terapeuta específico. Por mais que eu fale do trabalho da TO, da físio, por exemplo, a físio precisa ir lá no lugar e mostrar como que tem que posicionar aquela criança numa cadeira, por exemplo, né? A postura certa, enfim. Mas esse acompanhamento periódico sou eu que faço. E a gente tem visto, assim, muitos ganhos das crianças nessa questão. É claro que nós ainda temos um caminho enorme para ser trilhado, tem muito para acontecer, tem muito para as pessoas aceitarem ainda, né? E, infelizmente, nós esbarramos também na questão financeira, porque eu sou uma clínica particular. E os meus profissionais são prestadores de serviço, então todo mundo ganha por aquilo que exerce lá. Mas convênio ninguém faz. O que eu consigo agora, por exemplo, que é até uma dica para quem ainda não conseguiu se credenciar, não tem interesse em se credenciar, é que os convênios, quando eles não atendem às necessidades do conveniado, o conveniado, eu tenho lá na clínica uma advogada que ajuda o pessoal nessa área, então eles solicitam para o convênio que eles reembolsem as próprias famílias para serem atendidas na minha clínica, porque no convênio não tem vaga. Então eles estão lá há meses na fila de espera e o médico está cobrando, né? Então eles acabam repassando ou para a clínica ou reembolsando as famílias, que tem dado muito certo também. É claro que nós gostaríamos de atender uma população muito maior. Nós temos lá um projeto que a gente consegue atender, conforme o número de pacientes que nós temos, atender de uma forma social, mas gostaríamos de atender mais. Mas se a gente conseguisse colocar nas nossas realidades essa integralidade de todos os profissionais, de qualquer área, né? Todas as áreas unidas, que eu consegui colocar até uma advogada trabalhando para nós lá, orientando as famílias, orientando as escolas, porque a lei é a lei, né? A lei da inclusão está aí. Mas para cada criança, a lei tem que ser ajustada. Não é assim simplesmente, a lei é essa, você tem que ter uma criança, uma pessoa tal, ajudando, mas não é. Para cada um tem uma necessidade. Nem toda criança precisa de um acompanhamento terapêutico, mas tem criança que não acontece se ela não tiver um acompanhamento terapêutico. Então, cada caso é um caso.
Tem crianças que precisam ser orientadas a mudar de escola, porque naquela escola linda, maravilhosa, uma escola de referência na cidade, não é adequada para aquela criança naquele momento. Às vezes o pai está investindo uma grana altíssima naquela escola e a gente faz uma adaptação, não. O mais adequado para essa criança é agora numa sala menor, com menos pessoas, com menos alunos, ou com mais professores, com mais espaço, com menos espaço, mais estímulo, menos estímulo, né? E aí a gente vai conseguindo adequar um pouquinho o trabalho. Então fica o convite, se vocês quiserem uma hora se perderem por Itapetininga, região de Sorocaba, pertinho daqui, 1h30 daqui, para conhecer a nossa clínica e um pouquinho mais do nosso trabalho. Obrigada.